Genuíno, como está você? Tudo bem, Mauro? Eu queria só emendar aí um palpite no que você estava colocando para a emissada. Olha bem, Mauro, a espetacularização na política com a criminalização, as chamadas revoluções verdes produziram a extrema-direita no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. E Tá. agora, essa espetacularização via judiciário quer derrotar a extrema-direita. Não vai, esse caminho não derrota. Eles ficam como vítima, Trump e Bolsonaro, e eles se rejuvenescem politicamente para continuar existindo. Esses caras só serão derrotados com duas condições: ou na mobilização popular, ou os governos progressistas adotarem a pauta do povo, melhorar a vida do povo, atender às reivindicações populares, porque, veja bem, 51% querem a condenação eleitoral de Bolsonaro, mas 45% apoiam, depois de tudo que ocorreu. O cara fugiu, joias, 8 de janeiro. Portanto, isso chama a atenção. A derrota da extrema-direita não será essencialmente na justiça, tem que ser nas ruas e no atendimento às reivindicações populares. Por isso que essa questão é muito importante no debate sobre a natureza do governo Lula. Nós não podemos ficar amarrados ao credo neoliberal do Banco Central Independente, do teto de gasto, da tirania fiscal, do corte em investimentos públicos, do não atendimento às reivindicações. E o governo tem que ser pressionado, como aconteceu agora no novo ensino médio. Houve uma pressão, o governo é acessível à pressão e mudou. Eu espero que haja a revogação e não apenas a suspensão. Tem que haver isso na questão do pacote fiscal. Tem que incluir naquele teto, naquela armadilha, que é o tal limite das despesas. Por que não bota as despesas com taxa de juros ali dentro? Podia botar, em vez do superávit primário, bota dentro do superávit também os juros, porque aí força o Banco Central a diminuir juros. E eu acho que a previsão é muito pequena para um país que está quebrado, a população carente e a economia fragmentada. Então, esse é um problema que essa discussão tem que ser ampliada. E eu acho que nós não podemos imaginar aumentar a arrecadação tributária só com o fechamento desses buracos. Eu acho que tem que ir mais longe. O Haddad tem que falar da cobrança de imposto sobre lucros e dividendos. O andar de cima está achando que faz o ajuste sem mexer na riqueza, tem que mexer na riqueza. Eu acho que essa pauta do pacote fiscal, ou da âncora fiscal, ou do arcabouço fiscal, tem que ser mais politizada, senão eles pioram, que já não é tão bom. Tem. Genuíno, você comprar um papel no Brasil chamado Tesouro Direto. O Tesouro Direto é o dinheiro, é a maior mamata do país, né? Você compra títulos do Tesouro, aí fica descansando na sua rede, na sua praia, e o dinheiro vem. É que só acionista da Petrobras é melhor do que isso, né? Nem traficante de droga é tão bom. Aí, Genuíno, é o seguinte: só tem imposto sobre essa aplicação se você resgatar antes de 30 dias. Depois de 30 dias é zero imposto. Então é o seguinte, está claro, o governo precisa arrecadar, mete um IOF sobre as aplicações do Tesouro Direto. Claro. Resolve. Amanhã eu vou trazer o nosso camarada Antônio Martins aqui para conversar. Ele trouxe uma formulação interessante. Tem 2 orçamentos no Brasil. Tem o orçamento dos 99% do povo, que é esse que a gente discute, que vai para o Congresso, que aprova, que isso, que aquilo, que é sobre ele que incide o arcabouço fiscal. E tem o orçamento do 1%, claro, que é o juros da dívida. Não que tem nada, não está dentro do arcabouço fiscal. E essa política econômica, Mauro, de resolver o problema pelo lado fiscal e não monetário, aumentando a arrecadação e tendo um teto de gastos públicos, é o velho caminho da ortodoxia fiscal, que começou no Fernando Henrique Cardoso com a Lei de Responsabilidade Fiscal, depois veio a gestão Meirelles e Palocci com o superávit primário, você deve estar lembrado,
E aí o segundo mandato do Lula, o governo Dilma, afrouxou e vem agora de novo com essa ideia de uma nova regra para garantir a filosofia do teto com outro nome, do limite de gastos públicos. Porque você não tem como tirar a economia do estaleiro se você não investe, não aumenta os investimentos públicos. Depender só de atrair investimento privado, nacional e estrangeiro, e ficar dependendo da boa vontade do Banco Central, e ele não dá sinais de boa vontade, pode representar uma armadilha contra o governo. Eu acho que o governo tem que ficar bem atento nessa questão. Porque essa ideia, Mauro, de colocar a economia sob a hegemonia dos bancos centrais, das agências, de uma governabilidade financeira, isso veio na preparação do neoliberalismo da Margaret Thatcher e Reagan, no início do século, com o fim do mundo soviético. E eles têm aperfeiçoado isso. Aperfeiçoaram na crise de 2008, aperfeiçoaram com os golpes e com a Revolução Verde no Oriente Médio, aqui no Brasil e na América do Sul, e isso não deu certo, e agora eles tentam burilar. Eles estão fazendo uma espécie de, vamos dizer assim, de roupagem nova, mas o miolo é o mesmo, porque você tem o limite para investimento, você depende do investimento privado, você cria a lei de que você tenha um teto como limite, como se fosse uma cláusula pétrea, e você acaba dificultando. Por exemplo, se esse plano for aplicado e der certo, o Brasil vai ter a menor taxa de crescimento em relação ao que foi FHC, o que foi Lula 1 e 2 e o que foi Dilma. Porque não tem como aquela fórmula de 2,5 ou na pior possibilidade, 0,6, você tem uma amarração. E essa amarração limita muito num país que a economia está quebrada e o Estado falido e o povo muito carente. Então, eu acho que isso aí tem que ser discutido. E eu acho que o único caminho é essa proposta que você falou aí, IOF, cobrar o IOF das aplicações nesses termos, enfrentar essa questão de juros e dividendos. Aliás, se amanhã você encontrar o Antônio Martins, você sabe que eu fui professor de você, também era do Antônio Martins. Exatamente. E eu tenho acompanhado os artigos dele. Ele fez uma brilhante sistematização sobre o seminário do BNDES do Rio de Janeiro. Transmita a ele um abraço. Vou transmitir. Não, de fato, Genuíno, essa é uma indagação. O Davi Decache, que já esteve aqui mais uma vez, tem dialogado bastante com a gente, um jovem economista, mas não é voz isolada, tá? É a voz majoritária. Ontem vi uma live do Luiz Nassif, o próprio Luiz Beluso, que tem apoiado, tem feito sérios questionamentos, Paulo Nogueira Batista, os economistas de esquerda têm apresentado sérios questionamentos sobre os fundamentos de um arcabouço fiscal, que, por sinal, o Luiz Nassif trouxe isso. Gente, é um PowerPoint com 10 telas, 15 telas, não tem texto, não tem um projeto que esteja... O pacote do Haddad não fica de pé até o momento. E ele está prometendo entregar no Congresso o texto só no final da semana que vem. Então, está todo mundo discutindo em cima de um PowerPoint, né, de algumas páginas, tá aí, são 12 páginas, são 12 telas, sendo que tem a contracapa aqui, são 12 telas apenas, são tabelas, praticamente todas elas são tabelas puxadas, chupadas de outro lugar, e só daqui a 15 dias. Agora, quem é que está sabendo os detalhes do pacote? Quem está tendo o privilégio de dialogar com o Haddad e a equipe. E a equipe e o Haddad só estão dialogando com o Banco Central, o setor financeiro e a burguesia industrial brasileira. Não tem diálogo com os economistas de esquerda, não tem diálogo com os sindicatos, não tem diálogo com os movimentos sociais. Isso que você falou, Genuíno, Daniel Decache fez uma simulação no melhor cenário, que é um cenário dos 2,5%, né? Porque é isso, né? Você só pode corrigir de 0,6 a 2,5. 2,5 é o novo teto. É o teto de crescimento das receitas, não, desculpa. É o teto de crescimento das despesas governamentais.
Olha o resultado, olha o gráfico que ele fez. O que ele foi muito interessante. Ele pegou esta regra do Haddad e colocou como se ela estivesse existindo desde 2003. Essa mesma regra. Só no ano passado a gente teria 539 bilhões a menos para gastar. Nesses 20 anos, de 2003 a 2023, o país teria perdido 8,8 trilhões de gastos públicos, praticamente um PIB inteiro. Então, é uma regra de redução do tamanho do Estado. De redução do tamanho do Estado e que combina com um discurso do Haddad, que ele reafirmou ontem na Globo News, que é espantado, de que o motor do desenvolvimento brasileiro não vai ser gasto público, vai ser o investimento privado. Que é um negócio assim, será o primeiro país do mundo que vai crescer com base em investimento privado. Enfim, está aí um embrulho, um presente para você desembrulhar. Eu acho, Mauro, que os fundamentos teóricos é a continuidade da tirania fiscal. Isto é, você tem um dogma, um credo que tem que ser respeitado. As necessidades sociais, as necessidades de investimento, com exceção daquelas transferências constitucionais, mas veja bem, se você garante aquelas transferências constitucionais e as outras que não estão previstas na Constituição, eu estou me referindo às políticas sociais, e a questão do Estado como investidor, a questão do Estado como indutor do crescimento econômico. Como é que você vai ter política de reindustrialização do país, que não é o que interessa a hegemonia financeira? Porque a hegemonia financeira, Mauro, ela se baseia no dinheiro gerando dinheiro. No auge do capitalismo industrial era dinheiro, mercadoria e dinheiro, a fórmula do Marx, né? DMD. Agora não, é dinheiro gerando dinheiro, isto é, não tem produção, tem especulação. Por isso que os caras compram ações da Petrobras, compram ações do Tesouro, e esse dinheiro vai gerando dinheiro sem investimento na produção. Quer dizer, é uma mais-valia escandalosa desse modelo. Essa hegemonia financeira que se criou a partir do credo dos bancos centrais independentes, Banco Central Europeu, Banco Central Americano, e aqui no Brasil, a gente sabe como isso aconteceu, e nós demos uma mão no governo Lula com aquela equipe econômica ortodoxa, foi a mudança na Constituição do item sobre o sistema financeiro. Não foi só tirar o juro de 12%, foi também, não era o Banco Central independente como agora, mas dava uma força muito grande para as instituições financeiras privadas. E foi esse o mecanismo que deu aquela estabilidade do Meirelles, que era o presidente do Banco Central. Se essa armadilha não for desatada, nós vamos criar uma camisa de esforço, é um sufoco. E aí o Lula vai ter que enfrentar esse problema. Não só o Lula, eu acho que os movimentos sociais, a esquerda, tem que criar um polo. Por exemplo, eu acho que o polo de esquerda no Congresso tem que apresentar algumas emendas. Aí, quando dessas emendas, a gente fazer o debate político na sociedade, porque não é uma questão central, porque se esse pacote for aprovado com o aval do Lula, ele vai criar uma camisa de força para ele próprio, porque os investimentos públicos, o financiamento de políticas sociais, com exceção das transferências constitucionais, basicamente saúde e educação, e a indução do papel, o papel do Estado como indutor, e aí, quando vem a reforma tributária, ela vai significar apenas uma simplificação dos tributos. A reforma tributária tem que mexer na riqueza. Um dos erros nossos, quando governamos em 2003, a partir de 2003 com Lula, foi não mexer na riqueza. A gente mexeu na renda. A gente fez distribuição de renda, mas não fez distribuição da riqueza. A gente botou o povo no orçamento, mas não elaborou o caminho para mexer na riqueza. Aí eles derrubaram a CPMF e eles impediram qualquer medida que buscasse tocar na riqueza. E aí deu a crise. A partir, por exemplo, da crise de 2008, depois vem na crise de 2014, tá certo? E aí se aprofundou, deram o golpe para dar uma reestruturação do capitalismo. O que era? Posse das commodities, a questão da legislação trabalhista, os fundos sociais, por isso teve a reforma da Previdência, reforma da educação e um novo realinhamento geopolítico do Brasil com os americanos no mundo. Foi esse o problema.
E essa pauta volta de novo com um novo nome. Agora, quando a gente elabora um pacote com a nossa credibilidade do PT, do Haddad e do Lula, e esse pacote, mesmo com algumas mudanças pontuais, pode piorar no Congresso, se a esquerda ficar acomodada, se ela não for para o debate, se ela não apresentar emendas e propostas, e se o Lula não tomar a iniciativa de orientar seus ministros para dialogar com o movimento social, nós vamos cair numa armadilha. Veja bem, o caso do novo ensino médio foi iniciativa dos movimentos de professores, de estudantes, de alunos, de especialistas, em fazer o debate público. Isso foi fundamental, a suspensão. Espero que gere a revogação. Nós temos que entender que o governo é pressionável. E ele não pode só sofrer a pressão do Banco Central e da turma do Lira. Tem que sofrer a pressão da canhota, do povo da rua, do povo que trabalha, do povo que está desempregado. Eu acho que essa é a questão colocada diante do pacote fiscal. Tem que botar política no pacote fiscal, tem que botar o povo no pacote fiscal. Tá só, a própria agenda fala por si só. É uma agenda dos engravatados, é uma agenda da burguesia gourmet. Não pode ser só assim. Quem elegeu Lula foram as mulheres, a população pobre, os negros e negras, os discriminados, quem ganha até um salário mínimo. O grosso elegeu Lula. E se a gente não cuidar do atendimento às reivindicações, e para atender, Mauro, nós temos que mexer na casa-mata. Banco Central, Petrobras, eu acho que a Petrobras está demorando muito. Eu acho que o Prat está demorando muito sobre isso. Tem que mexer logo. Porque é o seguinte, o país tem urgência. A comida, quem está passando fome tem urgência. Quem está desempregado tem urgência. Quem quer melhorar a escola tem urgência. Quem quer melhorar o atendimento à saúde tem urgência. O país tem urgência. Quem não tem urgência é quem está sentado em cima do capital produto da especulação financeira. Então, eu acho que está na hora de haver um tensionamento pela esquerda com os movimentos populares. Vamos falar sobre esses temas? Eu queria falar contigo sobre a tática no Congresso, sobre a questão da correlação de forças e sobre a Petrobras. Primeira questão da tática. Eu tive conversando no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. A situação que eu fotografei é a seguinte. Vai ser aprovado o arcabouço por grande maioria, porque você vai ter um apoio da bancada governista, a bancada lulista, a bancada de esquerda e do centrão. Quem vai ficar na oposição ao pacote, quem vai defender a rejeição, será provavelmente só a extrema-direita. Mas não está havendo espaço de debate sobre o caráter do pacote. Né? Não, nem se conhece exatamente o pacote, mas não está havendo diálogo. O Haddad tem dialogado basicamente com Lira e Pacheco. Não há, por exemplo, uma reunião com a bancada de apoio, com a esquerda do Congresso Nacional. E sinto, vou ser sincero, Janino, sinto um clima também de temor. Né? Um pouco as pessoas com medo de prejudicar o governo Lula e um pouco com medo de, se fizer crítica ao arcabouço fiscal, também se verem isoladas na articulação do governo. Então, o que me dizem é que a estratégia vai ser essa mesmo. Apresentar emendas para tentar mitigar o caráter neoliberal do arcabouço fiscal. Você concorda que é essa a estratégia que sobra? Essa estratégia, Mauro, é perigosa. Porque toda a estratégia que o Congresso exige, porque é uma casa plural, primeiro, o bloco à esquerda fazer uma polarização. E não faz, ela pode acentuar algumas críticas aos fundamentos do pacote para levar esse acúmulo para a discussão do ajuste tributário ou da reforma tributária. Segundo, impedir que a direita apresente alguns pontos que piora o que ele tem de novidade. A esquerda tem que polarizar. Essa ideia de a governabilidade não ter polarização é um erro. Eu já defendi que a tática é fazer polarização para a gente fazer aliança pontual. Cada item, cada projeto, por exemplo, a aliança sobre a questão do pacote fiscal é uma, a aliança sobre a questão tributária é outra, a aliança sobre o
o fechamento dos buracos da sonegação é outro tipo de aliança. Se a gente fizer uma aliança de todos, eu acho que a gente rebaixa e fica, vamos dizer assim, prisioneiro da tática do Centrão e do Lira. Eu acho que a gente tinha que fazer uma política mais ousada. Por exemplo, o que o PT fez para apoiar o Lira sem condicionamentos, só colocando a emenda do Bolsa Família e deixar ele correr solto e ser protagonista, está mostrando que a gente deu muita força para ele. Então, nós temos contradições das duas casas. Nós temos contradições na base da direita, seja a direita gourmet, seja a direita, a extrema-direita. Então, nós temos que saber aproveitar isso aí. Eu acho que o governo tem que ter mais ousadia e tem que dar visibilidade a essa tática na Câmara dos Deputados. Eu acho que, mesmo tendo uma maioria, nós temos que nos orientar por uma tática de aliança por ponto. Eu temo muito que a bancada do PT e da esquerda vamos dizer, se descaracterize no enfrentamento da agenda social e a agenda popular não aparecer, tá certo? Nós tínhamos que... Por exemplo, eu acho que uma das coisas importantes, naquele ponto do superávit primário, que tem aquele limite, em que eles tiram o juro, por que não botam o juro dentro do superávit? Bota o juro, porque aí você tem que encontrar maneira de forçar o enfrentamento da queda de juros. Essa ideia de aceitar como uma lei, como uma espécie de cláusula pétrea, essa tirania fiscal, essa ortodoxia fiscal, é um perigo. Isso é um perigo, viu? Quando no governo Lula, eu estava no Congresso, o Eduardo Cunha era o relator, depois foi para o Senado. Quando eles derrotaram a CPMF no Senado, eles criaram um ferrolho para impedir os avanços que podiam ter sido muito maiores do governo Lula. Naquela hora, a gente tinha que ter proposto um plebiscito sobre a questão da CPMF, por exemplo. Eu acho que o grande problema, Mauro, qual é a questão de fundo? A esquerda tem que dizer o seguinte: nós queremos mexer na riqueza para atender os interesses da maioria, porque senão a direita fica na base do discurso maniqueísta e ela aprova a institucionalidade combatendo todos que estão ali. É uma tática, eu acho que essa tática do PT, do governo, ela precisa ser refinada, precisa ser revisada no meu modo de entender. Você sabe, né, Genuíno? Os últimos anos mostraram que existe uma única cláusula pétrea na Constituição brasileira, e não mais do que uma. É de que os juros serão pagos sempre integralmente. Exatamente. Isso aí é intocável. É o título da dívida pública, é o Banco Central independente, é a segurança para quem especula, são os dividendos que não pagam imposto. Isso aí, a vida não é a cláusula pétrea. É isso aí. Agora, qual a sua recomendação para a esquerda no Congresso? Apresentar um substitutivo a esse arcabouço fiscal, ou seja, fazer o debate e apresentar um substitutivo, ou apresentar emendas que mudem o caráter neoliberal do arcabouço? Olha, Mauro, pode fazer as duas coisas. Eu acho que organizar uma espécie de alternativa dá visibilidade. Depois você desdobra essa alternativa para emendas. Perfeito. Uma coisa não elimina a outra. O importante é a gente polarizar e chamar a atenção da sociedade para certos pontos. Por exemplo, a questão central que nós temos que tocar é esse ferrolho de 0,6% até 2,5%. Esse ferrolho é o ferrolho. E a gente ataca o coração do modelo fiscalista. Eu acho que, nesse sentido, a gente tinha que apresentar. Porque, como é um pacote articulado, ele tem uma coerência interna, você tem que, para fazer o debate, cumprir as duas coisas. Uma proposta alternativa que depois se desdobra em emendas pontuais. Eu tenho visto, e aí queria te perguntar sobre essa questão. Me parece haver um certo fatalismo em setores da esquerda, inclusive gente que, por exemplo, estava contra a aliança com o Alckmin lá no passado, e que agora diz o seguinte: não dá para fazer nada além disso porque a correlação de forças nos é desfavorável, está dada e não vai mudar.
Então, parece que tem uma postura de um segmento da esquerda que defende apoiar in totum o pacote fiscal do Haddad, alicerçada na ideia da correlação de forças. Como é que você responde a essa posição? Olha, eu respondo da seguinte maneira: correlação de forças depende da luta. Esse fatalismo da correlação de força é para justificar a acomodação. O que é a correlação de força? São as forças em luta. Ela não é estática, ela não é predeterminada. Ela depende dos movimentos que acontecem na luta de classe e nas contradições sociais e econômicas. É claro que, nesse sentido, nós não podemos criar a cláusula pétrea da correlação de força para justificar baixar a cabeça. Não pode. Eu acho que é um erro, até porque não existe isso. Você pode dizer o seguinte: nas condições atuais, nós podemos avançar ponto a ponto e vamos tensionar. Até porque, Mauro, para você almejar um outro objetivo, por exemplo, que é a questão da reforma tributária, você tem que pressionar no pacote fiscal. Uma coisa não elimina, é um processo. Essa ideia de você fazer uma coisa estanque, de uma maneira maniqueísta, de uma maneira, vamos dizer assim, economicista, é um erro. Não é assim. Por exemplo, tem uma questão central que nós devíamos dar visibilidade, que o pacote não enfrenta e nós devíamos colocar: o papel, a hegemonia do sistema financeiro. Eu estou convencido, na minha militância política, na minha militância socialista anticapitalista, ou a esquerda tem um programa que enfrenta a medula do capitalismo hoje, que é o sistema financeiro, ou então ela vai ser sempre prisioneira dessa cláusula pétrea da taxa de juros. Esse é o problema, porque não é mais a indústria, que é a geração de emprego, produção de mercadoria, não. É a produção de dinheiro. Aí o que eles querem, irmão? Que o Estado faça assistência social e cuide bem do dinheiro. O que vale para eles é a qualidade do dinheiro e o respeito às regras e os acordos do dinheiro. É a qualidade do dinheiro que eles querem. Por isso que eles são aquilo que o Brizola chamava os eunucos do capitalismo financeiro. Essa turma que fez aquela pesquisa e quase 90 e tantos % contra o Lula, essa turma vive de administrar e de tirar nacos do capitalismo para os capitalistas. Essa é questão de morador de rua, de gente passando fome, escolas quebradas, saúde precária. Isso não chega nessas cabeças que são alienadas pela sede do capital e do lucro. Então, é essa questão que eu acho que a gente devia tensionar. Quando eu digo tensionar, não é no sentido de virar a mesa. Você tensiona, até para acumular força, você tensiona. Se você fica parado, você não acumula força. O próprio nome acumulação de força depende de você se movimentar, senão as forças não acumulam em nada. E aí o status quo, parado, domina, porque eles criam medo de não poder fazer nada. Qual é o fatalismo? Até tem uma retórica da intransigência, um livro, que ele mostra muito bem isso. Você cria uma retórica: não, se fizer isso, piora. Se fizer isso, vamos ser derrotado. Se fizer isso, vai quebrar. Aí eles criam o terrorismo econômico. Como tem o terrorismo político, eles criam também o terrorismo econômico. Eu acho que a esquerda tem que ter ousadia para enfrentar essa questão, senão nós ficamos prisioneiros. Aí nós vamos cair em quê, mano? No social-liberalismo. Isto é, mantém os fundamentos do liberalismo e a gente vai colocar algumas pitadas sociais nesse credo, porque está muito ruim. É aquilo que o Zé Maria Alckmin falava quando criou o PSD. Olha, o socialismo está com a toda. Vamos botar umas pitadas de socialismo no programa do PSD. Isso ele falava em 45, 46. Nós não podemos ser a cereja do bolo. Nós temos que ser a construção de um outro bolo, de uma outra divisão. Isso é misturar a tática com a estratégia. Se a gente fica só no taticismo, que é prisioneiro do fatalismo da correlação de força, nós não vamos acumular para fazer outros enfrentamentos. A aliança do neoliberalismo com o pensamento da extrema-direita construiu um programa ao longo dos últimos anos que hoje está patente, né, Genuíno? Que o Estado deve servir como vaca leiteira para pagar os juros para os aplicadores
para os ricos e muitos ricos, para o 1%, e, ao mesmo tempo, deve ser estrangulado na prestação de serviços aos mais pobres, saúde, educação, ao sistema penitenciário, tudo, para que, uma vez demolido, se viabilize a privatização de todos esses segmentos. Basta ver aquele projeto dos militares, lá, o Brasil 2037, era exatamente privatização do SUS, para você privatizar e transformar em fonte de geração de lucro serviços essenciais, saúde, educação, até as prisões eles querem privatizar. Lógico. Eles querem privatizar. E a pergunta que a gente precisa fazer, Janine, me parece o seguinte: o arcabouço fiscal opera contra esta lógica ou opera dentro dessa lógica? Acho que essa é a pergunta-chave. Né? Claro, Mauro, opera dentro dessa ordem. Por isso que a gente tem que tensionar no debate do pacote fiscal contra essa ordem. Porque, olha bem, no governo do inominável, esse 1% não perdeu nada, só lucrou. Se você for examinar os governos de extrema-direita, ninguém dos 1% perde nada, só ganha. Ganhou os bancos, ganharam as privatizações, ganharam os monopólios, as redes de distribuição, o agronegócio. Quem perdeu? A classe média e a população trabalhadora. Se a gente não tensiona, nós vamos cair e vamos operar por dentro da ordem. A gente faz um modelo mais civilizado, mais técnico, com todos esses gráficos e esses PowerPoint, mas operando dentro da ordem. Você não questiona as bases da ordem. Então, eu acho que esse é o problema. Sim. Como é que você vai tirar do 1% se não mexe na riqueza? E esse debate ele está só começando. Deixa chegar a questão tributária. Uhum. Nós vamos simplesmente dizer, não, a gente fecha os buracos da sonegação e está resolvido. Não está resolvido. E aí você chega a uma situação tal e diz, olha, nós não temos outro jeito, senão apertar o cinto. Aí nós vamos deixar os extremamente pobres fora daí para assistência social. É o caminho desse determinismo fatalista de que não dá para mudar o sistema. Eu acho que a esquerda ela tem que sinalizar um projeto. E esse projeto tem que dizer o seguinte, se nós não podemos ganhar tal bandeira agora, mas nós estamos acumulando para fazer. E o debate tem que ser feito. A esquerda, Mauro, no momento de crise, ela não pode se acovardar. Ela não pode pensar pequena, ela tem que pensar grande, até para poder o povo confiar nela. Uhum. Se ela não pensar grande e não mostrar que é possível um outro mundo, a população vai ser manipulada pela extrema-direita, porque a extrema-direita vem com um discurso religioso, maniqueísta, da arma, da desgraça, do assistencialismo nas igrejas da periferia e leva essa população para votar em qualquer aventureiro de extrema-direita. Então, eu acho que nós estamos no fio da navalha e é importante esse debate. Abaixo o fatalismo. Na economia não existe fatalismo. A economia é uma escolha. E nos momentos de crise, como dizia o velho Lênin, a economia é a concentração da política. Bota a política na frente da economia, meu. Que história é essa? Esse cara do Banco Central não foi eleito. Por que ele é uma personalidade? Por que ele é uma espécie de instituição? Não dá. O cara não tem soberania popular, não foi eleito e pousa como se fosse uma instituição intocável. Ele é a garantia da qualidade dos contratos e do capital que não pode correr risco. As pessoas podem morrer, mas o capital não pode correr risco. Genuíno, interessante, porque nessa questão tributária, que é o próximo ponto, né? É ajuste fiscal e questão tributária, são as duas equações aí, já que a questão da taxa de juros não está entrando na equação do Ministério da Fazenda, né? De fato, não tá entrando nessa equação. O Haddad tem dito, e ontem mais uma vez repetiu, esse discurso de que não, vamos fazer a hora de cobrar de quem não paga, ou seja, não tem que fazer reforma tributária, tem de cobrar de quem não paga. E, ao mesmo tempo, ele está falando em arrecadar até 15 bilhões com tributação de sites de apostas. Ou seja, ele está indo para cima de um setor absolutamente marginal e sem qualquer expressão política na burguesia. Claro. Esse é o perigo,
Ele fala que precisa arrecadar 150 bi. 15 bi dos que sonegam. E os 135? Tem não, que cobrar. Na quarta-feira passada, Janine, eu fiquei chocado. Quando eu estava lá no Congresso, ou foi aprovada uma medida provisória do Bolsonaro que isenta as companhias aéreas e essas empresas dos megas eventos, tipo Rock in Rio, Lollapalooza, de pagamento de PIS/COFINS. Sabe qual foi a posição da liderança do governo? A favor, encaminhou o voto a favor. Então, como é que vai arrecadar? No discurso você fala que vai arrecadar mais, vai taxar quem não paga. E no voto no Congresso, você está dando isenção para, aí sim, um setor importante, que tem articulação, que tem poder político, que é o setor das companhias aéreas. Claro, e olha bem, Mauro, aí tem o seguinte problema. Na medida em que o pacote está centrado em aumentar a arrecadação, na medida em que ela não vem, você aplica a fórmula de 0,6% a 2,5%. Aí nós caímos no arroxo fiscal. Porque o Estado ele vai apenas administrar o capital e atendimento da população mais carente com o Bolsa Família. E o salário mínimo, e o emprego, e o SUS, e a educação de qualidade pública, universal e integral, exige investimento. E o investimento na reindustrialização, na ciência e tecnologia. Portanto, o que está em jogo nesse debate é o projeto de reconstrução do país. E esse projeto de reconstrução do país, no meu modo de entender, ele não pode ser, vamos dizer assim, uma vertente do neoliberalismo, porque o neoliberalismo é que produziu a crise da democracia liberal. O neoliberalismo é que produziu a eliminação de direitos, que produziu a captura dos fundos sociais para dar garantia àqueles que aplicam em letras do Tesouro. E o neoliberalismo em crise fez o mercado como espaço para o capital. Não é espaço para as reivindicações, não é espaço para a discussão. E aí, veja bem, a democracia ela perde aquele sentido do choque, do debate. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar para recuperar o papel da mobilização popular. Eles trabalham... Sim, fala. Isso que eu ia perguntar. O Antônio Carlos Melo Silva diz isso. Eu queria agora sair do olhar para o governo e o Congresso para ir para o olhar dos movimentos sociais. Ele fala, aí, Genuíno, apresentar as duas coisas, ou seja, o substitutivo e as emendas. Mas os movimentos sociais precisam esperar o Haddad para apresentar o arcabouço fiscal? Vamos criar um fórum de lutas e debates para enfrentar com luta. Essa está sendo uma questão também. Eu não vejo, eu tenho criticado o Haddad porque não recebe as centrais sindicais, mas não vejo, por exemplo, as centrais sindicais fazendo um fórum para debater o arcabouço fiscal. Você tem notícia de algum tipo de articulação para análise, para apresentação de projeto e para mobilização do lado dos movimentos sociais em relação ao arcabouço fiscal? Olha, Mauro, está começando a se mexer. Está começando a manifestar preocupações. Não é bem aquilo que foi pintada com cores de lindas, como foi o anúncio. Está começando. Agora, eu acho que os movimentos e as centrais não podem ficar esperando. Ô, Mauro, quem é governo sabe ouvir os de baixo com duas condições. Ou você pressiona, ou ele é leal. Eu acho que, neste caso, está precisando de pressão. Não adianta você ficar dependendo de audiência. Ele vai dialogar se criar um movimento. Por exemplo, o que aconteceu com o novo ensino médio? Criou-se um movimento, repercutiu, aí o governo recuou. Suspendeu, com a portaria, a aplicação, a vigência do novo ensino médio. Um governo se move por pressão e por compromisso. Quando ele não tem esse compromisso explícito, pressiona independente de pedir. E outra coisa, o movimento não pode pedir permissão para pressionar. Aí não é movimento. O movimento tem que pressionar por sua própria iniciativa e autonomia. Eu estou defendendo isso. Agora, há muita preocupação, Mauro. Eu acho que o oba-oba está baixando a preocupação na cabeça das pessoas. Por exemplo, cria-se uma espécie de ilusão. 100 dias. Por que 100 dias? Por que não são 110? Por que não são 150? Por que 100 dias? Aí cria uma camisa de força para cobrar do governo.
E aí depois vem a pressão. Eu acho que está faltando ao governo disputa política. O Lula ficou, nesse período de 15 dias, uma semana, mais calado. Aí, praticamente, o governo não faz disputa política. Tem que fazer disputa política com os líderes do Congresso, com os cargos políticos do governo, com o sistema de comunicação do governo, com uma espécie de porta-voz do governo. Tem que haver. Com a própria direção do partido, eu acho que está precisando um choque de combatividade no PT e nos partidos de esquerda. Perdão, Genuíno, caiu aqui um minutinho. Seguinte, eu queria falar ainda de mais um tema para a gente encerrar. Petrobras, você tocou nesse assunto lá atrás, eu queria trazer à tona a Petrobras para a gente encerrar. Ontem saiu essa reportagem dizendo que estaria havendo uma insatisfação do presidente Lula com o Jean Paul Prats. A gente aqui na Fórum, especialmente o Rovai, conversou aí nos bastidores do mundo petroleiro e confirmou que, de fato, há alguma questão aí entre Lula e Jean Paul Prats. Segundo a reportagem, o descontentamento de Lula é porque, da mesma maneira, é curioso, porque da mesma maneira como Lula desce a ripa nos juros e o ministro da Fazenda não tem tido a mesma iniciativa, ele critica os juros, mas tem adotado uma postura conciliatória. No caso do PPI, ou seja, a paridades com os preços internacionais, Lula tem detonado o PPI e o Jean Paul Prats tem sido muito reticente. Teve um gesto do Jean Paul Prats que realmente foi meio escandaloso, que ele já está no Conselho de Administração da Petrobras e ele votou a favor da distribuição desses dividendos pornográficos da Petrobras referente ao ano de 2022. Então, parece que tem uma crise ali em relação ao projeto da Petrobras. A FUP apoiou a indicação do Petrobras, mas a AEPET, a Associação dos Engenheiros da Petrobras, foi contra a indicação dele, alegando exatamente que ele tinha uma relação de muita sintonia com as petroleiras privadas. Aí o pessoal do Prats dizia, não é nada disso, é que o pessoal do PT não está contente com os diretores que serão indicados. Como é que você vê essa questão, essa equação Petrobras? Olha, tem duas equações que não funcionam direito. A equação Banco Central, que é fundamental para administrar o capital, a gente já mostrou isso aqui, e a equação Petrobras. Eu acho que manter o PPI e aprovar lucros e dividendos sem nenhum tipo de disputa, eu acho que é manter a política da Petrobras, atender os interesses dos que aplicam compra ações da Petrobras. Eu acho que ela perde aquela força de ser uma empresa pública, de ser o governo como acionista majoritário. Tem problema aí. Aliás, o recado foi dado, Mauro, quando teve o veto a algumas indicações do próprio Lula, no Conselho da Petrobras. Agora vem essa decisão sobre a manutenção de lucros e dividendos, né, em relação aos aplicadores, os que compram ações. Portanto, eu acho que tem um problema aí. Tem áreas, Mauro, que a gente, quando governa, não dá para ser ingênuo. Comunicação, Forças Armadas, capital e uma empresa como a Petrobras, não dá. Ou você cria bunker contra esse status quo, então você vai dando um jeitinho. Então, eu acho que há, inclusive, a insatisfação, eu não tenho informação dentro do governo, mas há insatisfação, inclusive, no PT, em relação a essa questão aí. E eu acho que tem sim, porque manter a política que está aí não resolve. Você mantém a mesma ideia que veio do golpe, que é o Pedro Parente. E você sabe que há toda uma ideia, Mauro, de não mexer nas mudanças que vieram do golpe. A questão do novo ensino médio, a questão do juro, Banco Central Independente, vamos mexer no teto de gasto burilando. Agora esse negócio do PPI, que foi a obra-prima do golpista Temer com o Pedro Parente, tem que mexer.
Porque se nós não mexermos nessas questões, Mauro, não se faz omelete sem quebrar ovos. Sim. O pessoal nosso não pode ter medo de quebrar ovos. O pessoal nosso não pode ter medo de ir contra a ordem. Esse negócio do bom mocismo, do bom comportamento, nós devíamos ter aprendido que essa elite econômica, ela não pensa duas vezes na hora de esfaquear, na hora de fuzilar a gente. Esse é o problema. Nós não podemos fuzilá-lo, eu não estou defendendo isso. Mas nós temos que pressionar, tensionar. Não dá para a gente aceitar essa coisa de maneira tão pacífica, senão a gente fica muito cordato. Sim. Me parece, Genuíno, que a gente tem uma tendência, uma corrente expressiva no governo Lula, que pensa que o que deve se fazer é mitigar, dar uma coloração cor-de-rosa ao neoliberalismo. Né? Então a gente vê isso na Fazenda, com o arcabouço fiscal, a gente vê isso na Petrobras, com essa conciliação com o PPI e com a distribuição de dividendos, e a gente está vendo isso também na educação, com o novo ensino. Né? Então você tem uma política que, vamos dar uma atenuada no neoliberalismo sem romper com ele. Né? Vamos botar esparadrapo e band-aid nas feridas do neoliberalismo, mas não vamos fazer cirurgia seletiva. Esse é o problema. É isso aí. Legal. Genuíno, obrigado. Tua voz é sempre importante. Amanhã 2 alunos seus se reúnem aqui, então. Eu e o Transmita aos 2 alunos o meu abraço. Mauro Lopes e Antônio Martins, que eu dava aula na equipe. Obrigado, Genuíno. Um abração.